A Monsters of Rock 2025 no Brasil e também no Chile. E a nossa queridíssima amiga Paty esteve nas duas edições e vamos juntos com ela ouvir curiosidades, histórias e muitas coisas interessantes no que aconteceu nos dois festivais aí há poucas semanas. Tá ainda muito quente, muito no hype é o assunto, e é sobre isso que nós vamos conversar nesse papo aqui de bar aqui no nosso Na Ponta da Agulha, meus amigos. Então vem com a gente após a vinheta. E estamos com a presença pela primeira vez, e é uma honra, uma alegria estar com ela, nossa querida Paty, daqui de Porto Alegre, jornalista, comunicadora, um nome importante da nossa cena regional aqui, está sempre nos shows das principais bandas internacionais, nacionais e outros lugares também, como esteve no Monsters of Rock, e ela está aqui, gentilmente aí, se deu uma parte do seu tempo corrido aí para conversarmos sobre ele. Minha querida, um prazer ter você pela primeira vez. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, cara, uma honra para mim estar aqui, muito obrigada pelo convite aí. Imagina, uma honra toda minha e toda a galera que está presente. Paty, não tem um roteiro, melhor de tudo, não tem um roteiro, não sei o que eu vou perguntar, então papo de bar, como a gente conversa aí nos bastidores aí fora, vai ser a mesma coisa aqui, minha querida, então fica à vontade. Que é bom. Sem protocolo, né? Sim. Paty, eu estava acompanhando, sabe, as duas edições, né, à distância, né, infelizmente não consegui ir. E me chamaram algumas coisas assim, atenção, questões de público, comportamento, né, nos dois países. Na tua visão, o que tu sentiu sobre a tua percepção, principais diferenças culturais, emocionais, ou até sociais, assim, entre o público brasileiro e o chileno durante os dois festivais? Cara, eu, talvez assim, por serem dois países latinos, né, achei assim muito parecido, mesma vibe de chegar ali no lugar e, tipo, já tá uma galera, o pessoal é caloroso, pula pra caramba nos shows, né, canta forte ali junto. Acho que nesse sentido, assim, era como se eu tivesse ali num show bem em casa, assim, sabe? Tipo, pessoal muito de boa, achei bem legal, assim, de tipo, pô, não tô no meu país e tal, sou mulher e tal. Não tive problema nenhum lá com o pessoal do Chile. Realmente, assim, o pessoal super empolgado, sabe? Isso eu achei muito massa, assim. E eu acho que tem muito a ver com a gente ser tudo latino mesmo, assim, então aquele calor latino ali. Então, para mim, os dois festivais, eles foram muito fervorosos, assim, nesse nível. Nossa, que maravilha. A gente é meio parecido, tanto com a galera, tanto do Chile, até a Argentina, né, que é um país aqui do lado também, é bastante roqueiro, né? A gente tem um pouco dessa vibe parecida. Exatamente. Eu acho que, tipo, essa sensação, assim, de, tipo, eu pude curtir, eu pude cantar, gritar, pular e, pô, não tinha ninguém para reclamar, entendeu? Tipo, tava todo mundo na mesma vibe. Acho que já tive em shows fora do Brasil há muito tempo atrás. Eu tive em show na Europa, o pessoal é realmente mais quietão, né? Como a galera do fundão, acho que aqui nos shows do Brasil, a galera do fundão que fica lá, os caras principalmente ficam de braço cruzado, curtindo só assim e tal. Uhum. E aí tu sente mais muita coisa diferente, tu sente assim, quando tu é brasileiro num show fora do Brasil, parece que tu tá assim, ó, exacerbando muito sentimento. Mas lá no Chile não, sabe, assim, me senti muito em casa, assim, nesse nível, eu cantei pra caramba, dancei com as minhas amigas lá e
Foi muito bom, assim, nesse nível. Então, vale a pena, assim, quem pensa aí fazer uma turnezinha, às vezes de ir em show lá para Argentina, Uruguai, eu imagino que deve ser bem parecido também. Acho que tem muito a ver com essa coisa nossa aqui, que a gente curte pra caramba o show e a gente deixa isso muito claro, né? Os artistas falam muito isso, né? Ah, que maravilha. Ah, que legal, cara. Então, digamos, eu tenho uma impressão assim, por exemplo, a Argentina, eu nunca fui na Argentina, nunca fui um show lá por enquanto. Né? Também não. Mas é um sonho. Olha aí, ó. É bom tomar uma caravana que eu não sou em algum show. Cara, depois que eu fui pro Chile e deu tudo certo, eu já comecei, eu não vou mais ficar me limitando aqui, né? A gente sabe que Porto Alegre muitas vezes fica de fora das turnês, né? Que a gente tanto quer ver. Acho que vale a pena, assim, às vezes, sim, tu pegar aí uma banda que tu quer muito ver, e nós aqui de Porto Alegre estamos aí pertinho da Argentina, já mexe ali um dia de turismo junto e é duas coisas em um pouquinho de turismo, um pouquinho de show, vale a pena. Ah, certamente, daqui a pouco indo de caravana, galera, assim, amigos, vai ter de ônibus e tal, aproveita já um passeio na estrada, conhecendo pontos turísticos, né, fica uma coisa aproveitosa também, né? Também, exatamente. Ah, que massa. E, cara, foi Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queen's Right, Opeth, exato, Stratovarius, cara, isso em São Paulo, né? Isso em São Paulo. Opeth. Tu assistiu todas as bandas? Eu consegui assistir todas. Uhum. Eu só perdi boa parte do show do Stratovarius, porque para chegar lá no show, para entrar, né, no estádio lá do Allianz Parque, foi bem complicado, assim, as filas estavam super longas, né, eu ainda fui com credenciamento de imprensa, né, mas... Foi de avião ou foi de ônibus daqui até lá? Para chegar no estádio? Não, em São Paulo tu foi de ônibus? Não, fui, porque eu também já estava ali numa outra função, né? Eu estava indo, onde o Scorpions tocou, eu fui. Então eu fui primeiro para Brasília. Lá teve assim um outro festival que foi o Arena of Rock, né? Que foi bem legal também com o Scorpions, com o Judas e com o Europe. E também com o Kisser Clan, né? Pode crer. Que é ali o Andreas Kisser, o filho dele, né? Mais uns caras ali fazendo a banda. Uhum. E aí de Brasília eu fui para São Paulo. Aí peguei um voo de lá para São Paulo. Dá pra dizer que tu foi em 3 festivais? Cara, eu fui em 3 festivais em 2 semanas. Caralho, que correria, menina. Foi a minha própria turnê, assim, foi bem louco. Como é que é essa vida de artista, Paty? Viajando, não para em algum lugar? Cara, não é nem vida de artista, é vida de fã mesmo, tá? Eu vim aqui com a minha camiseta até do Scorpions, porque Scorpions Brasil, inclusive, tem aqui a nossa bandeira e tal, porque onde Scorpions toca, eu tento ir, né, aqui no Brasil. Nem sempre eu consigo ir em a maioria das vezes eu não consegui ir em todos os shows que o Scorpions fez no Brasil, mas eu tento ir em mais de um, porque eu curto pra caramba a banda. E essa vida de fã mesmo, entendeu? Assim, é punk, cara. Foi pegar 4 cidades diferentes, inclusive aí um outro país. Foi bem puxado. Eu não sei como é que os caras aguentam mesmo, olha. Quem fala mal dessas bandas aí, que já estão há muito tempo na ativa, não sei o que. Meu, eles aguentam muita coisa, viu? Olha. É muita porrada psicológica e emocional, né? Porque é palco, hotel, avião, hotel, palco, avião, hotel, sabe? Esse tripé toda hora, cara. É puxado, bem puxado. Mas aí eu cheguei em São Paulo, lá de Brasília. E aí, como eu tava falando lá no início do festival, né? O festival começou de manhã, acho que o primeiro show foi às 11 da manhã, se eu bem me lembro. Tinha muita gente chegando, assim. E aí, tipo, lá do lado de fora, tava umas filas quilométricas mesmo pra galera entrar, a pista premium, tudo ali. E aí eu acabei perdendo, então, um pedaço do show do Stratovarius. Cheguei ali, devo ter pego ali... Foi um show bem curto, né, o do Stratovarius.
lembro que, não sei se o setlist chegava a ter 10 músicas, não mais que isso, assim. Mas deu pra curtir um pouquinho. Pra mim foi muito massa, porque Stratovarius foi uma das bandas da minha adolescência, assim, sabe? Mesmo? Eu tava muito nervosa, assim, pra entrar logo lá no estádio. Tipo, eu preciso ver o Cotipelto cantando. Paty, tu foi de pista? Eu fui de pista premium. Fiquei lá na premium. Tu deve ter pego uma boa visão da banda, né? Peguei. Principalmente ali no início, a pista premium fica bem livre, tu consegue chegar bem perto do palco, ter uma visão super legal, assim. O pessoal fica mais espalhado. Tem muita gente que chega cedo só para curtir já o ambiente, então não fica tão preocupado em estar grudado ali na grade. E eu acho massa, assim, chegar cedo no festival e ir curtindo essa vibe já, sabe? Sim. Foi bem bom. Depois do Stratovarius veio o... Me ajuda. Veio o Opeth, eu acho. O Opeth. Eu acho os horários das bandas aqui. Eu acho que era tipo meio-dia. Foi isso aí, meio-dia e 55, foi o Opeth. Cara, o Opeth foi massa, e eu me lembro, assim, que o pessoal, quando saiu o line-up, uma galera reclamou, porque o Opeth ia tocar muito cedo, e que o estilo do Opeth não é muito bom para esse horário do dia, porque eles têm umas músicas mais... Mas, na verdade, o show do Opeth foi do caralho. Eu posso falar caralho aqui, né? Não, todo. A casa é nossa, né? O show do caralho, assim, porque tem o som mais recente do Opeth é muito mais progressivo, né? Acho que até agora o último álbum deles eu não escutei muito profundamente. Tá bem legal, cara, escuta. Mas assim, o pessoal falou muito bem, né? De que até eles estavam retornando aí aquelas origens mais do black metal, doom metal que eles têm, né? E tal. E um pouco do progressivo. E eu acho que foi um show muito massa, eu curti pra caramba, assim. Foi um show do Opeth, quem conhece Opeth não tem do que reclamar, eu acho, sabe? Mas muita gente falando, tipo, Opeth meio-dia, vai botar todo mundo pra dormir, e não sei o que, assim, cara, eu curti pra caramba o show. Eu tava muito ansiosa pra ver o Opeth, nunca tinha visto, então eu curti pra caralho, assim, foi muito bom. Estão com o disco. Me fugiu o título agora, que eu ouvi o disco umas várias vezes. Eu me lembro que em português é Testamento, é The Last Will e alguma coisa mais, que agora eu não me lembro. Eu falei o nome das músicas é nome de ato 1, ato 2, cara. É quase uma ópera rock. Cara, é como se fosse os... Como é que a gente chama de contrato? As cláusulas de contratos, sabe? Porque é como se fosse um testamento deixado aquilo ali. Bem isso mesmo. Isso mesmo. Não, tá muito do caralho. Nossa. É muito massa, Então, assim, Stratovarius e Opeth pra mim foi show, assim, abriu super bem ali, né? O show do Queensryche que veio depois, eu precisei pular. Foi às 2h20 Queensryche, isso. Eu precisei pular, porque daí eu já tava precisando ali, só de função de sair de casa de manhã cedo, para chegar no Allianz, em São Paulo, a gente sabe que tem muito trânsito e tal. A função de entrar ali no estádio, tava um dia, começou muito quente o dia, começou com muito sol, não tava legal de ficar muito tempo ali no sol, e aí eu vi duas bandas, e aí eu precisei dar um tempo assim. E eu tomei a decisão de pular o show do Queensryche, porque eu iria ver os caras também no Chile, né?
Então eu falei, não, eu vou descansar um pouquinho, porque recém aí é 2 da tarde, a gente vai até meia-noite ainda. E aí eu tomei essa decisão de pular o show deles. Bom, essa vantagem, às vezes, tu ir nos 2 festivais mesmo line-up, né? Ah, não deu aqui, então tá, vou lá em outro país, né? Não posso descartar o outro lado. Mas só porque já estava garantido, viu? Porque falaram muito bem desse show também, ali do vocalista. Falaram super bem. Ah, que massa. E de tarde veio às 13h05, às 10:45, ao Savatage. Isso. Cara, foi um show muito massa, porque o Savatage já tinha anunciado, né, ali quando eles anunciaram esse show, né, já tinha, acho que anunciaram outras datas também, né, que o John Oliva não ia vir, né. Isso também já causou ali um burburinho, um pouquinho de polêmica ali com os fãs e tal, assim. E aí eles vieram com esse outro vocalista, né? Cara, assim, ó, talvez eu não sou a maior conhecedora da banda, né? Então, assim, pra mim o show foi sensacional. Curti pra caramba também. E eles não deixaram passar essa ausência do John Oliva, né? Não sei se tu chegou a ver que eles fizeram uma homenagem pro cara. Eu vi notícias. Eles passaram um vídeo, né? Eles gravaram um videoclipe do John Oliva tocando piano. Eu acho que tinha umas velas, assim, no cenário. Uma coisa meio sombria, bem bonita, bem poética, assim, sabe? Que ele tava cantando, né? Aquela balada Believe, do Savatage, que eu adoro essa música. E aí, eles fizeram a introdução, inclusive falaram que, né, não iam deixar passar em branco, né, a importância do John Oliva na banda. E aí começaram a passar isso em vídeo. E mais ou menos ali na metade da música, quando a música começa só no piano, o John Oliva está tocando e cantando ali no piano, aí a música faz uma transição ali para a banda inteira entrar, com guitarras, com tudo, e a música pega potência, assim, né? E aí quando entra essa potência, eles voltam ali pro ao vivo. Então, ficou metade John Oliva ali no vídeo e a outra metade banda ao vivo no palco, assim, foi... Cara, eu achei emocionante, assim, eu tava ali... Roubou minha palavra aqui. Cara, emocionante, nossa. Achei muito emocionante, assim... Justíssima, né? Demais, assim. Pra mim foi o ponto alto do show, né? Mas... E tocaram lá os clássicos da banda e tal, a galera cantou junto. Acho que o público até ali do Savatage já poderia estar maior, já era mais ali o quê? 4 da tarde, isso, talvez? Isso, aproximadamente. 4h30, quase 5 horas. Acho que... Mas... acho que podia ter tido ali mais um público mais forte, mas foi bem massa. Foi bem legal. Uma mulher subiu no palco. Mesmo? No palco, e ela queria se jogar na plateia, ali, se jogar no pessoal, não deixaram. Tem uma, né? Agitar, né? E ela, não, eu vou. Os caras pegaram lá na hora e tiraram, assim. Ah, que viagem. As emoções de festivais, né, que a galera fica. Assim. Aqui coisa que tu nem vê em show solo, né? Só em festival mesmo, né? Pois é, agora eu tô pensando também que isso é muito comum no Brasil, assim, né? Tipo, o pessoal invadir palco para se jogar ali no público. A gente vê muito isso, assim, em gravações, sei lá, do Wacken, lá na Alemanha, esses shows de metal. Não, tu não vê essas coisas, cara. É a galera... Tu citou uma coisa interessante, é a galera comportada, né? Mais contida. De certa forma, é uma coisa comportamental deles, né? De certa forma, acho que sim. Tu pega, assim, esses festivais europeus, assim, tu vê uma muvuca ali, né? Os mosh que eles organizam, os mosh muito massa.
né? E galera se jogando e como é que chama ali? Crowdsurfing, assim, né? Passando por cima. Mas aí derrolou essa tentativa, mas de fato a mulher não pulou. Cortaram a vibe dela lá. Tu falou emocionante, me veio uma coisa agora que eu vi, que eu tenho acompanhado no Instagram direto, né? Em vários veículos, e o momento achei muito legal. Não sei se tu pegou essa cena no intervalo, né? Nas trocas de instrumentos de uma banda para outra, né? Apareceu no telão deles homenagem de falecidos, né? E apareceu vários nomes do rock falecidos, entre eles nosso saudoso André Matos, que vai fazer mais um ano agora em junho. A galera assim, André. Enfim, os outros nomes também, né? Importantíssimos, Leme e tal. Achei bem bacana essa sacada da produção de uma forma de homenagear, né? Isso teve também na outra edição de 2023, que eu também tava lá. Tu foi em 2023. A primeira vez que eu... Acho que foi até a primeira vez que teve o festival, depois de muito tempo, né? Aqui no Brasil. Foi inativo, né? Vários anos, né? Nós estávamos falando em off, né? Teve até em Porto Alegre um mini Monsters Rock, né? E eu fui nesse, acho que foi 2014, eu acho. 2015. Pois exato, que teve o Judas, o Motorhead, né? Foi o ano que o Leme morreu. Foi um dos... Não sei se não foi o último show, mas deve ter sido um dos últimos, né? Foi um dos últimos, mas isso eu tenho guardado. Foi 30 de abril o show, fez agora, né? Mais um ano. E em dezembro morreu o Leme, então acho que foi 2016, se não me engano. Cara, eu me lembro que eu tinha ingresso para esse show e eu não fui. Sério? Tu perdeu? Eu só não me arrependo, porque eu não fui porque a minha avó estava muito doente na época, e a minha avó acabou falecendo pouco tempo depois, assim, Só por isso eu não me arrependo, eu estava onde eu devia estar, sabe, assim, tipo, tava cuidando da minha avó e tal. Sim. Mas se não fosse por isso, talvez eu me arrependesse muito, porque por conta do Leme, assim, principalmente, o Judas, que nunca mais voltou para Porto Alegre também, né? Nunca mais. Então... mas eu me lembro que eu tinha ingresso e acabei não indo. Não, do show do Motorhead, eu me lembro que o Leme, cara, já tava nos finalmente, assim, o magrinho, o rosto assim, chega a aparecer os ossos do rosto, sabe? Mas tava ali dando o último suspiro que for. You're Motorhead, you're playing rock and roll. Saca? Não tinha mais aquele touros muscular de cantar, saca? Até a banda diminuiu a velocidade das músicas e tal. E a galera, foda-se, é o Leme, cara. Pô. É o Leme. Quer mais o quê? Ninguém o show é o Leme. O Leme, tá ligado? Ninguém questiona Motorhead. Não tem isso, não existe isso. Não tem. Daí teve essas homenagens, cara. Apareceu vários nomes ali, uma baita sacada. Se não me engano, foi 30 anos, né, no Monsters of Rock, parece, né? 30 anos da primeira edição do festival, que foi na Inglaterra, né? Primeira edição do festival foi na Inglaterra. Pode crer. Então, nos anos 90 era muito forte no Brasil, né? Aí depois foi um tempo parado, aí voltou, depois voltou. E aí teve esse de 2023 e agora 2025 de novo, então já tá aquela função de 2 em 2 anos, né? Sim. É que nem o Sistema Rock in Rio, dá de tempo em tempo, né? Exatamente. Às 5h20 teve o Europe, tu assistiu? Pegou esse? Eu assisti o Europe. Assisti, cantei, dancei, gritei, pulei, porque o show do Europe é muito massa, assim, é uma energia muito boa. Energia muito boa. E eu conheço o Europe há muito tempo, claro, e conheço ali os mais clássicos dos clássicos da banda, né? Rock the Night, Cherokee, Final Countdown, claro, né?
Sim. E aí eu tava assim, tipo, vai ser massa ver o Europe e tal, né? Mas aí quando, tipo, começa o show, cara, o Joe Tempest, ele é sensacional. Aquele cara não para no palco. Ele é um showman. Ele é um showman, assim, ele é um baita um showman, porque ele pula, ele fica girando, rodopiando, ele brinca com o microfone, joga o microfone pra cima, assim, então ele tem um nível de energia muito grande, assim, muito alto. E, pô, contagia, né, num festival, assim, tipo, é o que te cativa ali, né? Por mais que, tipo, eu acho que quando tem festivais, muitas vezes as pessoas vão para ver uma banda do festival, né? Ou duas bandas do festival. E é sempre uma boa surpresa quando tu consegue curtir, assim, shows de bandas que, tipo, pô, eu conhecia de nome, conhecia só uma música, assim, acho que tem muita gente em festival assim, né? E é sempre uma boa surpresa, sabe? Assim, tu pensar, pô, curti pra caramba aquele show, sabe? Aproveitei um monte aquele show. O Joe é muito carismático. Bom, ele tá virando brasileiro, né? Ele tem vindo direto. Ele dá um CPF pra ele. A banda tem vindo direto, né, pro Brasil. Em 2023 eles vieram também, né? E o cara já fala tranquilamente lá, obrigado, Brasil, e mais umas coisinhas assim em português, mas tu vê que ele tá super à vontade ali no palco, né, tipo, com a galera, com os brasileiros, assim, ele não se contém mesmo, assim, tipo, ele bota pra quebrar. Lava a alma. E puros sorrisos, assim, eu acho que ele tem um sorriso muito bonito, muito carismático, sabe, então, tipo, o cara, acho que é bem cativante a presença dele, assim, no palco. Quem não curtiu, não sei dizer por quê, porque, assim, ó, é um show muito massa. Da galera aqui, das bandas, e foi mais hard rock mesmo, o Europe, né? Depois de tudo, a galera mais hard rock pro metal, né? Coisa mais pesada, né? O Europe é uma coisa mais festiva, né? E mesmo verdade. Assim, não afetou, assim, a galera, né? O pessoal recebeu bem. Teve ali uma variação boa, assim, dos estilos de metal. Uhum. Foi uma boa seleção deles. Eu me lembro do Final Countdown. Nossa, cara. O cara simplesmente... A gente citou aqui agora, lavou a alma, literalmente. Cara, é sensacional ver essa música ao vivo, assim. Mesmo essa música já encheu o saco, assim, de certa forma, cara, não tem como, né, meu? É emoção única ali no ato, ao vivo, tô ouvindo, né? É engraçado, assim, porque pra mim, se tu pega, assim, no dia a dia, toca essa música, eu acho ela até, já virou aquela música meio zoeira, assim, sabe? Tipo, tu ouve meio que por zoeira, porque é uma música já que ficou tão marcada, né, assim, o tecladinho... Tipo, o The Dark do Iron Maiden, já deu que tinha que dar. Sabe, assim, tipo, tu bota assim pra dar uma zoada, pra dar uma aliviada, sei lá, em alguma coisa que tá aí te agoniando, sei lá, e ela dá... Eu acho uma música assim. E aí, só que daí tu ouve ela ao vivo, assim, e tipo, porra, é uma música ali da mesma seriedade das outras do setlist, entendeu? Tipo, eu acho massa, foi massa pra caralho, assim. Ô, Paty, assino, depois a gente vai chegar algumas histórias lá no Chile. Depois tem mais duas bandas que já vamos chegar lá, né, aqui no Brasil. Algum momento fora dos palcos, bastidores, no entorno, na convivência com outros fãs, deve ter... Eu te conheço, tu é uma pessoa muito comunicativa, deve ter conhecido muita gente legal. O que mais assim, te marcou, mais que as próprias apresentações das bandas? Este frenesi, essa convivência? Bastidor, alguma coisa nesse entorno? Alguma coisa assim, interessante que... Olha, legal, diferente, te chamou a atenção, te marcou? Não, eu acho assim que mais é essa energia mesmo que rola ali no dia, sabe? Pra ser sincera, eu sempre fui uma pessoa que falou assim, eu não vou em festival. Vou ficar lá o dia todo de pé, sabe? Gastando horrores em comida e bebida e não sei o quê, porque tu fica o dia todo lá, não tem como não, né? Arregaça, né? Não, é inviável, né? Assim, ó. E aí eu ficava, não, bem capaz, sabe?
E eu tive a oportunidade de ir já no Rock in Rio, porque o Scorpions também tocou no Rock in Rio, daí eu vou pro Rock in Rio. O Monsters de 2023 e agora esse ano também, sabe? E eu acho que, tipo, abriu muito a minha cabeça isso, assim, porque é uma energia, né? Tipo, eu acho muito massa, muito massa. É fácil interagir com outras pessoas que tá na mesma vibe, né? Acho que para mim um momento muito especial foi estar lá em São Paulo e encontrar pessoas aqui de Porto Alegre. Porque foi muito massa, assim, eu encontrei algumas pessoas aqui de Porto Alegre. Tu foi sozinha daqui pra lá ou tu foi com galera? De Porto Alegre eu saí sozinha e eu encontrei os meus amigos nos shows. E aí, porque todo mundo era de lugar diferente. Pode crer. E aí, no Monsters, eu sabia que ia ter algumas pessoas ali que já tinham conversado comigo e tal. Nem deu para encontrar todo mundo de outras cidades também. Encontrei uma galera de outras cidades. Não, é difícil tu encontrar todo mundo, assim. Então, tenho foto com uma galerona, assim, sabe? Tipo, principalmente aqui os fãs do Scorpions e tal, que a gente tem ali a nossa comunidade, né, e tal. Mas, assim, tipo, cara, eu me lembro, assim, sabia que tinha duas amigas lá, e aí saí catando, eu disse, nunca que eu vou achar elas aqui, meu. Mas a gente tá na pista prêmio, tudo bem, mas como é que eu vou te achar, cara? Sabe, tipo, uma loucura, tu quer ver o show, tu quer ir pegar uma água, tu quer não sei o que e tal, e tu pensa assim, vai ser difícil, assim, sabe? Sim. E aí, tipo, na hora que eu cheguei ali no primeiro show, que foi do Stratovarius, encontrei um amigo, era o Eloy. Cara, eu achei aquilo fantástico, sabe? Tu acaba de chegar, assim, num show lá em outra cidade e tu encontra uma pessoa que tá sempre nos shows em Porto Alegre também, sabe? E aí, mais tarde, então, tava nessa função... O mundo é pequeno, né? E aí depois, pô, eu cheguei cedo, as minhas amigas iam ir mais pro fim da tarde, elas estavam muito ali pelo show do Judas e tal. Eu disse, como é que eu vou achar essas criaturas mais tarde, quando isso aqui estiver bem cheio, sabe? E aí tu tá ali, tipo, caminhando, olhando, meio que, tipo, tu vê um monte de caras, mas tu não reconhece nenhum rosto, e daqui a pouco bateu ali, as minhas amigas lá de Porto Alegre. E aí a gente começa a gritar, feito as mulheres loucas que ficam gritando, aí a gente se abraça. Nada histéricas. Cara, assim, olha, é realmente emocionante, assim, sabe? Tipo, dá uma euforia, assim, que tu pensa, cara, tô longe de casa, tô num evento louco, cheio de banda, cheio de gente, e encontrei aqueles que são meus, assim, sabe? Aquelas pessoas que são da minha vida, da minha rotina, assim, eu achei isso sensacional, assim, isso mexeu comigo, assim. Depois a gente acabou se separando, claro, né, fomos para lados diferentes, shows diferentes, e aí encontrei uma delas ainda pro show do Judas. E, sério, assim, muito especial isso, assim. Tu poder curtir um show de uma banda que tu acha tão foda, sabe? Com pessoas que ou são muito importantes para ti, que fazem parte ali da tua rotina, ou com pessoas que tu não consegue ver sempre, que se encontram num festival ali, sabe? Tipo, acho que tu tava todo distante, ao mesmo tempo tu tava sentindo em casa. Sabe? E acho que faz bastante diferença, assim. Eu que vou muito em show, desde cedo da minha vida, eu comecei em show, sei lá, eu tinha 14, 15 anos, indo nos shows, principalmente do Opinião, aqui em Porto Alegre, shows pequenos. Muitas vezes eu ia sozinha, outras vezes eu ia com amigas, principalmente. Eu sempre fui uma pessoa assim do tipo, olha, se a gente se perder, vamos se encontrar lá no final, porque eu não fico, sabe, tipo, meu Deus, cadê a fulana? Eu fico curtindo o show, sabe, eu sou muito focada no show. E até hoje, assim, muitas vezes eu fico, olha, eu vou lá pro outro lado, porque aqui eu não tô vendo direito, então eu te encontro na saída ali do show e tal. Então, muitas vezes eu tô sozinha nos shows, mesmo tendo amigos ali, eu tô sozinha. Mas aí tu pega um festival tão grande, assim, uma coisa, né, de uma coisa é falar da Opinião, outra coisa é falar do Allianz Parque, entendeu? Faz muita diferença, assim, estar assistindo shows grandes com os teus amigos, assim, vale muito a pena. É um outro frescor.
É aqueles momentos que tu pensa assim, olha, como diz a minha amiga que estava lá, a Júlia, a vida é bela, sabe? Você pensa assim, ó, não tem nada de ruim no mundo, porque tem uma banda de metal ali quebrando tudo no palco, eu tô com os meus amigos, aqui nada me atinge, assim. Acho que é uma energia que vem nesses momentos, assim, sabe? Num show, num festival, assim, é uma coisa muito única. E é coisas que é só, às vezes nem é show solo, proporciona só assim, festival, né? Consegue captar e entregar essa experiência, né, cara? E é uma coisa meio surreal, né? Uma conexão social muito forte, né? Esta convivência, esta reunião de pessoas, né? Cara, depois do Savatage, não, perdão, do Europe, aí veio o Judas Priest. Às 7h10, aproximadamente, o penúltimo show. Esse eu acompanhei mais os vídeos e vou te falar. Bom, quero te ouvir, depois eu falo. O que tu achou do Judas? Cara, o Judas, em primeiro lugar, eu preciso falar que eu vi partes do show do Judas. Em função do Scorpions, porque eu tava lá com a galera do Scorpions Brasil, né? A gente tem o site do Scorpions Brasil. E aí a gente costuma ter aí o privilégio de participar de meet and greet com a banda, com o Scorpions. E os meet and greets do Scorpions sempre rola antes dos shows. Então, nesse caso, pegou aí o tempo do show do Judas Priest. Então, eu perdi a primeira metade, assim, do show. Mas eu já tinha visto um pouco em Brasília, que eles tocaram lá em Brasília também na mesma noite que Scorpions. E lá em Brasília eu vi o início do show, né? E assim, ó, é uma expectativa bem diferente do que a banda anterior, por exemplo, que foi o Europe. Todas as bandas anteriores, assim, pô, Judas Priest é uma das bandas mais icônicas do heavy metal mundial, né? Então, tipo, tem muita gente que foi no festival para ver Judas, né? Inclusive, eles anunciaram um show, né? Era eles e mais uma das bandas do festival, que eu não me lembro qual que era, na mesma noite, no dia seguinte do festival. E uma galera tinha comprado para ir no Monsters só para ver Judas. Quando eles anunciaram... Eles fizeram isso, quase o festival no dia seguinte também, né? Acabaram 2 vezes em São Paulo. Eram 2 bandas, eles fizeram como se fosse essa turnê aí que a gente falou, Monsters Tour, assim, em São Paulo, que tipo uns 2, 3 dias depois do festival tocava só 2 bandas por noite, assim. E aí tocou o Opeth, o Judas, não me lembro o que mais, assim. Mas a expectativa pro show do Judas, a galera fica muito mais, sabe, exaltada, assim. E aí já rola aquela coisa assim, grade é para poucos, sabe? Ficar pertinho do palco vai ser para poucos. A coisa fica mais ali, tipo, cada um protegendo o seu espaço, né? Mas o que eu vi ali do início do show, que foi no caso em Brasília, de São Paulo, pelo que eu sei, foi exatamente igual, né? É uma baita de uma produção, né? Que com certeza tinha que acontecer num festival ou alguma coisa do tipo ali para São Paulo mesmo, para as outras cidades que eles tocaram. Porque eles têm um palco ali, né, com muita produção, como é que a gente chama, assim, não é decoração que eu quero falar, né, enfim, tudo que fica ali no palco, né. Sim, não, é um espetáculo teatral o Judas Priest. Todos os cenários, aquele logo do Judas, faz uma vela, estava amarrado assim no teto e era a parte da iluminação, pô, luxuosa, né? Isso. A cortina que eles têm no início, sabe? Que eles puxam pra cima, a banda tá toda ali atrás, eles puxam aquilo, tu fica, meu Deus, assim, aqueles primeiros momentos de um show, assim, que é pura euforia, sabe? Assim, que é muito massa. Rob Halford com
seus sobretudos extremamente brilhantes, né? Tipo, o cara é um ícone da moda metaleira. Ah, totalmente. Um precursor. Eu acho genial. O cara tava assim, ó, puro brilho. Era genial, assim, aquele negócio, aquele casaco dele, sobretudo, dele deve pesar horrores aquilo. Ser muito pesado. Ah, e o velhinho tá firme, né? Porque pelo que eu estive assistindo e ouvindo ele cantando, cara, tá muito bem. É incrível. É incrível. No fim, como eu falei, esse sem show... playback, nada, no gogó e sente ele mesmo ali. Esse show que teve em 2015 que eu acabei não indo, então essa foi a primeira vez que eu vi Judas, foi esse ano. E tipo Olha, assim, que massa, cara. Era pra não ser. dá ponto em nada. Não tem como dizer, pô, mas o cara já tá velho, não sei o quê. Não tem como falar isso. Não existe isso com Judas Priest. Desculpa, vai, pode falar. Não, eu ia mencionar a parte que entra a Harley no palco, né? Assim, tipo, também é por isso que eu digo momento assim, sublime, dá pra fazer em qualquer lugar, sabe? Então, acho que quem foi no festival para ver Judas também não deve ter se arrependido, assim. Ah, certamente não. Não, a galera tava muito ovacionada, assim, ó, pelo que eu estive acompanhando, assim, mensurando os comentários, foi a apresentação mais memorável. Talvez é um pouco também, a banda está comemorando 50 anos, né, junto com o Iron Maiden, começou ontem, inclusive, a turnê deles. Né? E aí, já tava um fervor, né, comentando o setlist ali e tal. Normal. E o Judas lançou um disco de inéditas muito bom ano passado também, então, sim, o Invisible Shield, se não me engano o nome. E, cara, os caras estão muito bem, assim, obrigado. Cara, impressionante. E Scorpions, Paty, tu tem um caso especial com Scorpions, né? Tem uma particularidade, né? Uma história, pelo que eu te acompanho, assim, tu posta muitas coisas de Scorpions com a galera. Que te segue. Como é que veio, antes de falar do show, mas tu conta pra gente, assim, de vídeo, como é que veio o Scorpions na tua vida? Cara, o Scorpions veio, assim, de, tipo, conhecer uma bandinha ali com aquela música do Assobio, e aí tu lembra, pô, mas eles também têm aquela bandinha do Assobio, ótimo. Furacão, né? Quem é que não conhece, né, Wind of Change como a música do Assobio? E aí tu começa a conectar, mas eles também têm aquela música do Furacão lá, Rock Like a Hurricane, pô, essa música é pesada, legal. E aí numa época que a gente ia nas lojas procurar CDs, e a gente olhava os CDs e pensava, pô, esse CD parece legal, acho que quero conhecer essa banda, sabe? Eu comprei uma coletânea do Scorpions nas lojas americanas, tipo assim, por R$10. Ah, bons tempos, hein? Bons tempos de ir lá, ficava assim, ó, pac, puxando um CD atrás do outro, e dizia assim, comprava muita coisa boa por R$10, cara, nossa. Comprava R$10, R$5 na Multissom, que eu comprei de disco do Black Sabbath, eu acho, até na Multissom por R$5. E aí uma dessas bandas foi o Scorpions, e ali eu comecei a escutar e tal, e fui curtindo cada vez mais, assim. Isso foi no início dos anos 2000, tipo assim, 2001, mais ou menos. E em 2005, eles vieram para Porto Alegre, num outro festival lá, que foi o Live and Louder. Né? Não sei se tu lembra do Live and Louder. Lembro. Não, infelizmente não consegui ir. Que a Nightwish encerrou a noite, estava no auge, semanas depois a Tária saiu da banda. Um dos últimos shows da Tária com a Nightwish, né? Uhum. E também peguei uma parte desse show. E o Scorpions era o headliner do Live and Louder. E ali foi a minha primeira experiência, assim, vendo eles ao vivo. E também já entrei de cara, assim, nessa experiência de ter um grupo de fãs aqui da cidade. Vamos se organizar e vamos tentar entrar no camarim dos caras, pegar uma foto, um autógrafo e tal. E rolou. Nossa. E rolou. E a gente já tinha se organizado, fizemos bandeira assinada por todo mundo. Eles
daquele show, eles pegaram a bandeira, levaram pro palco, mostraram a bandeira, o Klaus botou a bandeira aqui no ombro, né, aquela coisa assim. E ali, tipo, começou essa saga. Isso foi em 2005, depois, em 2008, eu fui para Curitiba ver eles. Aí eu comecei as viagens, porque daí eles não vieram para Porto Alegre depois, aí eu, não, então eu vou para Curitiba. Logo, tem que ir lá. Eu e uma amiga, né, fomos para lá, fomos no show e tal. Depois de 2010, pô, esse cara não vem para Porto Alegre de novo, vou para São Paulo. Aí fui para São Paulo. Se eu bem me lembro, em 2010 teve 2 shows em São Paulo. E tudo nisso, assim, a gente sempre tentando, tipo, né, ir num camarim, tentar um contato com a banda. E ali já estava formando o Scorpions Brasil. Em 2010 o Scorpions Brasil já existia. Tu fundou já existia o Scorpions Brasil? Já existia em 2010. Eu te perguntar se tu ajudou, foi uma das cofundadoras, mas não, já existia. Eu não cheguei a ser cofundadora, eu entrei um pouquinho depois, né, e eu entrei principalmente o pessoal precisava, assim, nós éramos 3 na equipe, o pessoal precisava principalmente de ajuda com tradução, né, eu já falava inglês, já trabalhava dando aula de inglês, e aí fazia tradução de entrevistas do inglês para o português, do português para o inglês, etc e tal, contatos com a banda. Eu ajudava muito nessa coisa. E aí, aos pouquinhos, aí veio a fase ali do Facebook, depois veio o Instagram, a gente demorou um pouquinho a entrar no Instagram, mas no Facebook a gente era bem ativo. E aí, essa parte aí de redes sociais, eu ajudava também. E o Scorpions Brasil começou a crescer e a gente começou a conseguir oportunidades com as produtoras, né? Uma época que a banda estava vindo, assim, a gente começou a fazer sorteio de ingresso, entrevistas com os caras, sabe, assim, entrevista por telefone ainda na época, não tinha, o Zoom não era tão popular ainda. Vocês chegaram a entrevistar um dos integrantes da banda? Já, a gente tem várias entrevistas lá no site. Começamos em 2010. Legal, assim. Cara. Qual é o site? Scorpions Brasil. Ixi, não é CJB, peraí. Era CJB, é scorpionsbrasil.net.br. Deixa eu ver se consigo colocar aqui a galera. Tem que editar aqui. Tá. Scorpionsbrasil.net.br. O Brasil é com Z. Já andei muito nesse site. Os tempos mais áureos, assim, digamos, escorpianos. Nossa, cara, foi fonte fundamental. Exatamente. A gente, na verdade, é o maior site sobre Scorpions da América Latina. E seguimos a nativa aí. Que massa, cara. Agora foi. Com Z. Aí, Scorpions Brasil com Z. Com Z. Isso. Brasil Internacional. Aí, foi. Aí pra galera conhecer, saber mais, pessoal, por favor, scorpionsbrasil.net.br, cara. Isso. Estamos no Instagram também, só procurar lá Scorpions Brasil no Instagram. E ali o site começou a crescer, a gente começou a ter essas oportunidades, a gente fazia entrevistas, fazia sorteios de ingressos, a gente conseguiu levar fãs para conhecer a banda também. E é disso, assim, de lá de 2010 para cá, sempre que tem uma turnê no Brasil, a gente está aí fazendo essas ações aí de divulgação dos shows, de aproximação entre banda e fãs, assim, a ideia sempre foi essa, né? De trazer o conteúdo em português para os fãs brasileiros, né? Ainda mais uma época assim que tu falou mais ou menos 2010, né? Não tinha ainda conteúdo tão afinco, tão bem difundido como hoje em dia, né? Como o YouTube, né? As redes sociais, né? Então vocês marcavam coisas e botavam na rede. Não era fácil assim tu usar tradutor, botar o chat GPT para traduzir um negócio que tu achou aí zero. No Google, sabe? Então a gente sempre atualizava o site ali com notícias recentes da banda, e aí quando tinha turnê a gente fazia essas ações, assim. Então surgiu disso. Sim. E o que tu achou do show do Monsters, tanto aqui lá no Chile?
Foi sensacional, cara, foi sensacional. O show teve muitas novidades, né? E eu acho que isso foi um pouquinho polêmico também, né? Scorpions não é uma banda que muda muito setlist. E eles já tinham comentado com a gente numa entrevista que a gente fez em janeiro com o Klaus. Klaus falou que estava prometendo surpresas aqui para os shows do Brasil, né? E uma das minhas fases favoritas da banda é a fase inicial dos anos 70. Tá? Eu sei que muita gente gosta aí do hard rock do Scorpions, mas lá nos anos 70 eles tinham um rock progressivo, que flertava bastante já com heavy metal da época, né? Pra mim tipo, algumas das minhas músicas favoritas da banda são dessa época. E eles trouxeram muito isso pro show. Eles eles fizeram um medley, assim, né, bem agitado, assim, dessas músicas dessa época, assim, pra mim aquilo foi uma das melhores coisas do show, né. Já faz desde a última turnê que eles vieram para o Brasil, que foi a turnê Rock Believer, eles já trouxeram um palco bem mais elaborado, né? Que também não está sendo fácil levar para qualquer lugar esse palco. Muita luz no palco, telão, assim, com muita informação, né, e tal. Eu lembro quando eles vieram a Porto Alegre, nossa, cara, eu achei um absurdo fazer ele show no Gigantinho, né? Porque é uma puta estrutura. Gigantinho é um ginásio do Internacional pra galera do outro estado, né? Então foi um ginásio curto, pequeno, de médio para pequeno. E foi uma estrutura absurda pro show do Scorpions ali, cara. Foi um desafio pra produtora executar isso. Pois é. E, cara, pra mim, assim, melhor palco dos últimos anos do Scorpions. Eu que comecei a curtir a banda ali em 2005, né? Desde ali daquele show de 2005 do Live and Louder, pra mim foi o melhor palco, melhor produção ali, cenário, tudo, iluminação. No inío do show, eles têm, assim, pra quem é muito fã também, assim, é bem emocionante, porque eles fazem uma recapitulação de toda a história da banda. Então, eles têm muitos vídeos ali passando com uma narração, né, falando um pouquinho sobre a história da banda, e vídeos super antigos ali da década do final de 60, início dos anos 70, ali quando eles estavam formando, eram tudo piá, tudo uns gurizão, assim, né? E até o auge que eles tiveram lá nos anos 80, com, né, Rock Like a Hurricane, Still Loving You, que daí eles começaram a fazer turnês mundiais, e até chegando, então, nos tempos atuais, assim, é um vídeo bem massa que eles fizeram, e aí toda essa produção aí do palco, pra mim, realmente, eu acho que é dos melhores shows dessa fase mais moderna aí da banda. Ah, que massa, cara. E no Chile também foi o mesmo padrão, o mesmo show, a mesma coisa. Foi. Eles conseguiram fazer a mesma coisa lá no Chile, apesar de ser um espaço menor, lá era uma arena, né, como se fosse aqui o ginásio do Gigantinho. Não sei a capacidade se é parecida, mas apesar do espaço reduzido em comparação com o Allianz Parque, foi o mesmo palco. Uma coisa muito legal desse palco, eu não sei se tu chegou a ver, é o escorpião que eles têm no palco, o escorpião gigante, tu viu? Eu vi. Cara, eu me lembro do Rock in Rio ali, que deu até uma polêmica que o Iron Maiden trocou de horário e tal, já veio com o escorpião gigante, né? E na turnê do Rock Believer também, né, cara? Não, mas esse agora é um escorpião inflável que eles têm. Eles inflam o escorpião em mais ou menos 2, 3 minutos. Aquele negócio tipo, assim, pra galera de casa ter uma ideia, tipo no show do AC/DC, que na música Holy Laura Rose, a Rose enorme, com seios gigantes, tá? Inflável. Exato, ele fica atrás da bateria, esse escorpião, e daí eles vão inflando ali, com uma música bem ali, que dá um clima, massa, uma coisa tensa, assim, aquele negócio vai inflando, e depois ele fica suspenso no palco, e ele fica se mexendo com as garras, assim, o escorpião fica se mexendo. E eles estrearam aquilo em Brasília, e levaram daí para São Paulo, e para o Chile, né, foram os 3 festivais. Eles chegaram a fazer um show agora no Rio, mas a casa não comportava o escorpião. Foi o único palco mais reduzido que eles fizeram ali.
Sim, cara, Então, imagina a logística daquele escorpião, cara. É absurdo. cara, e é muito legal, assim, porque quem acompanha a banda há um bom tempo, quem já foi nesses outros shows, quem foi no Rock in Rio de 1985, que seja, sabe que faz muito tempo que a banda não inova desse jeito no palco, assim. E, assim, foi uma mudança bem grande, eles, né, falaram assim, não, vamos fazer uma coisa gigante, e eles fizeram uma coisa gigante. Mandaram ver, assim, então, aí aquilo ali eu acho que também, assim, para quem não é fã, assim como eu sou, deve ter impressionado bastante também, então deve ter dado aquela sensação que eu falei agora há pouco, né, tipo, pô, valeu muito a pena ver esse show, mesmo eu tendo vindo, sei lá, para ver outra banda, sabe? Acho que deixou essa sensação. Uma puta experiência nossa, e aquela coisa, né? O tempo tá passando e, né, a vida útil, digamos assim, da banda tá reduzindo, né? Então, cara, tem que aproveitar. Temos que aproveitar, cara, agora ou nunca. Exatamente. Desculpa, pode falar. Não, é isso aí, essas bandas, cara, que já estão aí com 50 anos de estrada, pô, o Scorpions tá fazendo 60 anos de estrada, sabe? Tipo, aproveita, cara, vai no show, curte. E a gente tem menos críticos, né? Não sei se tu concorda, a gente muito crítico, muito cri-cri, cara, um pouco menos, né, cara? Vamos exigir das bandas novas, agora os caras, pô, já fizeram o que fizeram, né, cara? Não precisa mais nada, tem que tentar comprovando nada. Eu sou daquela opinião, assim, que, tipo, tudo bem, a gente não se agrada toda vez, assim, né, não tem como a gente ficar satisfeito com tudo o tempo todo. Mas tem muita gente que faz questão de falar, sabe? Que faz questão de dizer, não é mais a mesma coisa essa banda. Porque bom era quando eu vi essa banda em 1971, sabe? Ridículo. Tipo, cara, o tempo passa para todo mundo, as bandas vão mudar, elas vão passar por coisas diferentes, sabe? Seja o Europe, seja o Judas, seja o Savatage, que veio sem o John Oliva, por exemplo. Seja o Opeth, que tem aí essa coisa que agrada uns e desagrada outros do progressivo, sabe? Mas tem gente que gosta, né? Que faz questão de, tipo, eu vou falar lá que eu não gostei. Engajamento. Pode ser. Pode ser. Minha querida, estamos quase 1 hora, cara. Como passa rápido. Paty, em relação a Chile, assim, nós estávamos falando em off, né? Tu não ficou muito tempo, não assistiu muitas bandas lá, né? Que particularidades ali que mais te chamou a atenção? E para encerrar, assim, junto, pegando o gancho, se tu fosse curadora, tá? Do Monsters of Rock, que elementos você agregaria no festival? Poxa, que pergunta interessante e difícil, cara. Bom, lá do Chile, assim, foi uma coisa engraçada lá do Chile é que essa arena Movistar, que rola bastante shows lá, não sei se alguém já foi ou pretende ir, é interessante saber. Essa arena fica no meio de um parque. E o acesso é até meio complicado, assim, de noite ali. Tem bastante policiamento, tá? Então, não foi até... Talvez porque a gente é brasileiro, a gente sente aquela insegurança, né? Pô, eu nunca entro num parque de noite em Porto Alegre. Imagina entrar na Redenção ali de noite, sabe? Tipo, nossa, cara, a gente tem o Araújo Viana. A gente tem o Araújo Viana, mas o acesso do Araújo Viana é pra rua, né? E o Movistar Arena ali teve um acesso ali bem ali por uma área já bem para dentro do parque, assim. Mas eles organizaram bem, fizeram ali botaram umas grades para ir guiando o pessoal, assim, eu achei isso bem interessante, sabe? Quando a gente vai num show em outras cidades que a gente não conhece, a gente muitas vezes fica meio, né, inseguro de como vai chegar lá, se vai sobreviver, se tem que mandar mensagem para a mãe ou não, alguma coisa assim. Mas deu tudo certo, tinha bastante policiamento, né? Isso é fundamental para qualquer show, assim. Mas eu acho que foi bem assim, muito parecido, assim, como eu falei antes, eu me senti muito em casa, né?
galera toma cerveja, né? Tinha galera que já tinha bebido demais quando eu cheguei no show. Galera muito de boa também. Não vi problemas, não vi brigas, não vi nada, assim, pontuais também. Acho que todos os shows que eu fui dessas turnês aí foram bem pontuais. Não vi atrasos significantes. Ah, coisa boa. Tá bem profissional lá pro Chile também. Sim, foi uma bela de uma produção também, sabe? Uma coisa que me chamou a atenção foi a galera, os vendedores autônomos ali nos arredores, né, da arena. Muita coisa diferente lá, sabe? Tipo? Poxa, aqui a gente vai camiseta, né? Os copos agora estão muito em alta, né? Os copos de show. E talvez uns bottoms, umas coisas assim. Pá, lá tinha um monte de coisa, meu. Tinha imã, tinha bottom, tinha umas camisetas diferentes. Bem... O pessoal se puxa lá, assim, nos lá. Mas tem um âmbito comercial mais amplo. Deixar bem claro que isso não é nada do meu show oficial, né? O pessoal lá que se vira fazendo essas coisas. Mas eles são muito criativos. Que massa disso. Dá pra botar o logo da banda? Vamos botar. Vamos explorar. Vamos. Então, foi bem divertido, assim, ver essas nuances, assim. Agora, o que eu agregaria, meu, ao Monsters of Rock? Vamos lá, meu bem. O que você imaginaria? Presidente, Paty, Monsters of Rock. Uma coisa que eu pensei realmente nessa edição que o Monsters of Rock não faz é o que o Bangers, por exemplo, faz e muitos outros festivais europeus fazem, que são as sessões de autógrafo, né? Aquela chance que tu tem ali de chegar perto da banda, trocar uma palavrinha ali que seja, por mais rápida que seja, assim. O Monsters não tem isso, assim. Acho que seria uma coisa bem legal. Acho que um festival que dá essa oportunidade pro fã, né? De pegar uns itens autografados, de dar um abraço, tirar uma foto ali rapidinho com a sua banda favorita, acho que tornaria o evento ainda mais especial. Interessante disso. Por outro lado, daqui a pouco, aí, comercialmente falando, tiraria a oportunidade de as bandas lucrarem com a ferramenta Meet and Greet, né? Talvez. Mas eu acho que o Monsters, no caso, não tem Meet and Greet pago, eu acho. Não me lembro de ter tido. Uhum. O Meet and Greet que eu fui do Scorpions era... Particularidade da banda. Uma particularidade da banda. Eles fazem ali... Até muita gente pergunta, por que não falaram para os fãs que tem Meet and Greet? É porque a gente, na verdade, nunca sabe se vai ter ou não. E normalmente se tem, um pouquinho antes do show, e é assim, tipo, às vezes tem uma rádio que fez uma promoção, ou como a gente já fez no site, uma promoção, então são pessoas realmente, assim, privilegiadas que conseguem participar. Eu acho que o Monsters não tem o Meet pago que muitas bandas têm feito, assim. Uhum. Mas pode ter a ver com o espaço, porque o Monsters já é a segunda vez que rola ali no Allianz, pode ter a ver com o espaço do Allianz também, porque... O campo ali fica todo reservado pro festival, ali pro público, né? Aí não sei onde é que eles fariam as sessões de autógrafo. Seria uma conexão mais próxima, humanamente falando, né? Pessoas, né? Banda e fãs, né? Tornaria uma coisa ainda mais próximo do público, né? Não tão afastado. Eu acho que é uma coisa que, ser fã é isso, né, cara? Eu acho que o rock, no fim, eu continuo indo em shows, principalmente de rock e de metal, mas eu acho que isso se perdeu muito, né? A gente vai pagar muito caro para estar num show, a gente não tem oportunidade, assim, de bater um papo com a banda, acho que isso se perdeu muito, assim. Tem bandas que realmente nem fazem mais questão disso. Pega uma banda feita o Kiss não tá nem aí. O Kiss, ele vai cobrar para tu respirar perto dele. Então, tipo... Agora o Gene Simmons... Não perde nenhuma oportunidade. O cara tava cobrando para ter um hold, sabe? Tipo, pagando... pelo amor de Deus, cara. E pior que vai dar sucesso isso aí, cara. Então, assim, eu sou bem crítica dessa cara parte. Do céu.
Eu acho uma pena, assim, isso ter se perdido muito, porque eu acho que o rock era muito esse afronte, entendeu? A esse consumo, a essas coisas tão... como é que a gente chama, assim, normalizadas, sabe? Tipo, fama... Ficou muito capitalista. Glamour, capitalismo, exatamente, esse sistema que controla tudo, sabe? Mas a gente continua jogando o jogo, né? Vamos continuar indo em shows, tem as bandas que a gente gosta. Não vai rolar meet and greet, não vamos conseguir uma foto. Ok, vida que segue. Tem que dar o nosso jeito. Tem gente que dá jeito, né? Tem gente que consegue. Minha amiga, antes de tudo, muito, muito obrigado. Espero que seja a primeira de muitas aí. O espaço é seu aqui, a casa está aberta totalmente aí. Estamos juntos, é o mesmo clã musical aí que a gente tanto ama, tanto gosta. Muito obrigado por estar com a gente. E eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço com a galera que vem convidada aí pela primeira vez. Me diz um disco da tua vida e um disco fora da curva que tu adora, que as pessoas não fazem ideia que tu gosta. Eu acho que eu devo ter mais fora da curva do que disco da minha vida. Olha, legal. Não, vai ser bom de ouvir isso. Mas eu acho que eu não poderia, tipo... Qualquer coisa. Tá? Eu acho que disco da minha vida eu não poderia deixar de citar André Matos. Qual álbum, lembra? Eu vou citar o Time to Be Free, mas eu acho que Xamã também ali, o ritual do Xamã também foi bem importante no meu gosto musical, na minha vida pessoal, de trazer mensagens, assim, eu acho que os álbuns as composições do André tinham muito isso, assim, eu sou muito fã do André Matos. Então, acho que se fosse para dizer da minha vida, assim, eu diria um André Matos, assim. Que legal, que massa. Agora, fora da curva, cara, por exemplo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um disco do The Corrs, aquele acústico do The Corrs, lá dos anos 2000 também, um acústico MTV, que eu adoro aquele disco, volta e meia eu escuto algumas músicas dele. Tem o Born This Way, da Lady Gaga. Eu sou muito fã da Lady Gaga, inclusive fiquei triste, não pude ir no Gaga Cabana, mas tinha recém voltado da viagem aí dos shows. Não tinha como ir pro Rio. Eu acho que teu microfone ficou mudo aí, ó. Tu mutou o microfone. Não. Ele tá aparecendo aqui que tá mutado. Aí, agora foi. Agora foi. Tá me ouvindo? Foi. Tô. Beleza. The Corrs acústico, cara. Eu me recordo da MTV, cara. Nossa, cara. Como eu ouvi bastante esse disco. Ele é muito bom, do início ao fim. Uma vibezinha gostosinha, sabe? Muito bom. Minha querida, deixa teus créditos, próximos projetos que tu tá fazendo, fica à vontade. Já me deixa qual é o teu Instagram que botar na tela pra galera te seguir aqui. Qual é o teu Instagram? Beleza. O meu Instagram é o Scarlett321, né? Scarlett. SCARLT. Né? Tá. Scarlett321. 321 é uma referência de uma música do Scorpions. É mesmo? Tem a música 321 do Scorpions. Que massa. Nunca ia imaginar isso. Não é tão aleatório assim. Scarlett é da música do Ed Guy, Scarlett Rose, do Ed Guy, e o 321 é do Scorpions. Scarlett 321, isso? Isso. Aí. Instagram. O pessoal, né? Eu posto bastante coisa de show lá, os shows que eu tô indo, né? Mas eu tenho o projeto, né, com uma amiga, que é o Música em Loop, que é um canal novo aí que a gente tá trabalhando, tá bem no comecinho, mas a gente já tá conseguindo aí produzir um material legal, com resenhas de shows. Então a gente começou ali em março a fazer resenhas de show.
E aí a gente posta também alguns vídeos no Instagram, com esse... assim, com os melhores momentos dos shows, né, que a gente foi. E a gente está querendo levar esse projeto aí para frente. Temos muitas ideias ainda, temos que conciliar agora a nossa agenda, né, pessoal, profissional, com esse projeto. Mas acho que vai ser muito bom. É o Música... Isso no Instagram? No YouTube? É no Instagram, Qual é que é o nome? Eu vou editar aqui. Isso, Música em Loop. Ah, já sigo vocês, né? O L-O-O-P. Música em L-O-O-P, isso? Isso. Tipo loop, né, que fica tocando. Isso, esse aí. Beleza. Esse é o perfil, pessoal. Aliás, pessoal de casa, por favor, sigam tanto o perfil da Paty, pessoal, e também do canal dela, Música em Loop, meus amigos e minhas amigas. A ideia é postar muita coisa ainda. Vai, certamente, poxa. Tem que colocar esses shows que tu vai aí no canal aí, cara. Tem muita história, certamente. Maio teve tanta coisa, né? Eu tô com coisa acumulada aqui ainda para postar, então em alguns dias ainda sai aí mais coisas de maio. Que delícia. O material não falta. Não falta. Paty, muito obrigado, tá? Primeira vez que tá comigo, tá com a galera de casa. É um prazer imenso. Eu espero que outras resenhas aí a gente possa fazer juntos aí. O espaço é seu, conte conosco. E muito obrigado, cara. Eu adorei, de verdade, ouvir essas histórias e curiosidades inéditas aí do Monsters of Rock. Eu que te agradeço, cara. Eu fiquei super feliz com o convite mesmo. Não sou muito familiar ainda com podcasts, mas estamos aí. Para contar história, né? Estamos sempre aí. Não, como é que é? Para contar história, a gente é bom, cara. Em qualquer lugar. Com certeza. Muito obrigado, meu querido. Valeu mesmo. Obrigada. E galera, foi massa ou foi ótimo? Cara, siga o nosso canal, compartilhe com seus amigos essas incríveis histórias e não perca o nosso próximo bate-papo aí, o próximo assunto aqui na Ponta da Agulha. Siga a Paty, Música em Loop, Escalete 321, beleza? Olha, caiu até meu fone de ouvido aqui. Galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu!